Oi, eu sou o filho da nuvem e eu não sei se você já reparou, mas existe um funil de conteúdo da nossa área de tecnologia, né? Quando a gente começa a estudar programação, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muitos vídeos no YouTube, a gente tem muitos livros, muito material, muitos cursos, mas à medida que o tempo vai passando e a gente vai tentando avançar na carreira, a gente vai encontrando menos material sobre tecnologia, sobre senioridade. Isso acontece porque no começo da carreira é mais óbvio entender o que a gente precisa. A gente precisa aprender algoritmos, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, a gente precisa aprender a estruturar projetos, entregar projetos, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais sênior, não é tão óbvio assim entender o que as pessoas precisam, o que a gente precisa. As coisas vão ficando cada vez mais particulares. Por causa disso, eu vou falar de um livro que nasceu para seniors, pessoas seniors, que querem dar o próximo passo nas suas carreiras. Esse livro é o Staff Engineer, Leadership Beyond the Management Track. Ele foi escrito pelo Will Larson e ele foi escrito esse ano, é um livro de 2021, se você estiver vendo isso no futuro. Então é um livro bem recente e ele já nasceu meio que um clássico, assim, não tem tanto conteúdo sobre liderança técnica, né? Principalmente em tecnologia, desenvolvimento de software. Então é um livro excelente, vou falar um pouco sobre ele. E se no final você se interessar por ler esse livro, eu vou deixar links aqui patrocinados da Amazon. Se você comprar por eles, você ajuda um pouquinho o canal também. Antes de eu falar do livro, que é fantástico, eu preciso dar um disclaimer, preciso falar com você que é uma pessoa sênior. Não é porque você é sênior que você é obrigado a ir para um cargo de liderança ou um cargo de gerência. Você não é obrigado, você não é obrigado a nada. Além disso, você precisa parar para pensar que sair de um cargo de Senior Software Engineer para um cargo de liderança ou de gerência não é só uma promoção, é uma mudança de carreira, é uma mudança de papel. O que você fazia antes é totalmente diferente do que você vai fazer depois. Então, continuar com o cargo de Senior é uma opção, na minha opinião. Essa coisa da gente sempre querer alcançar o próximo passo é uma coisa um pouco do capitalismo para fazer a gente se matar e alcançar o topo, que na verdade nem existe, não do jeito que as pessoas imaginam. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Além disso tudo que eu falei, a gente tem que parar para pensar um pouco no ambiente, no momento histórico que a gente está vivendo agora. Porque antes, as pessoas queriam promoções principalmente por causa de salários. As pessoas queriam ir para cargos de liderança, ir para cargos de gerência, muito motivadas por um salário maior. Só que hoje as coisas estão um pouquinho mais turvas. E eu vou dar 2 exemplos do porquê você não necessariamente precisa de um cargo de liderança para ter um salário maior. Então essa motivação meio que não faz muito sentido. Primeiro que o salário para programadora sênior está cada vez maior. Eu acho que já ficou claro, ou tem ficado cada vez mais claro, que se manter num papel de programação, um papel técnico, um papel um pouco mais hands-on, ainda assim vai ter muita oportunidade pagando muito bem para isso, porque as empresas de tecnologia estão ficando cada vez maiores, precisando de pessoas cada vez mais maduras e a gente não pode simplesmente mover todas as pessoas de sênior para liderança, porque senão e quem vai ser sênior? Quem vai ser sênior? A gente pode olhar para empresas que o time inteiro de tecnologia são compostas por pessoas sênior, por exemplo, o time da Netflix. Então, como que você vai promover todas as pessoas de uma empresa, né, para um cargo de liderança, para um cargo de gerência? Isso não vai acontecer. Além disso, a gente tem a situação do remoto, que acho que veio para ficar com a pandemia e só vai crescer. Com o remoto, não necessariamente você precisa mudar de papel ou mudar de cargo para ter um salário maior. Você muito provavelmente conhece alguém que tem menos experiência de carreira que você, mas ganha mais dinheiro que você, ou vice-versa. Então, é comum você ter
alguém que tem um cargo de liderança, mas ganha menos do que uma outra pessoa que não tem um cargo de liderança, mas talvez essa outra pessoa trabalhe para uma outra empresa, uma empresa de outro país que paga mais. Então, o cenário de tecnologia está muito complexo e eu acho, minha opinião, que a gente não tem que se motivar a ir para um cargo de liderança ou de gerência, principalmente por causa de dinheiro, porque a gente consegue dinheiro por outros modos. Então, se a gente quer ir para esse caminho, é porque a gente realmente quer. A gente está mudando de papel, mas enfim, vamos agora se falar sobre o livro, que eu já falei demais aqui. Supondo que você, supondo que a gente queira sair de um papel de sênior para um papel de outro papel. Geralmente as empresas têm carreiras em Y, né? Algumas empresas pelo menos têm essa opção, e você pode optar por seguir um caminho mais gerencial, mais focado em pessoas, por exemplo, com o cargo de Engineering Manager, ou você pode seguir um outro caminho que o autor define como um caminho Staff Plus. Você vai ser um tech lead, você vai ser um staff engineer. Então ele define esse caminho mais técnico como o caminho que uma pessoa staff faria, um staff engineer. O livro é dividido em vários capítulos para ajudar a pessoa, para ajudar o leitor a entender como mover a sua carreira para uma carreira de Staff Plus Engineer. Então a gente tem basicamente 3 capítulos principais que falam sobre como é o trabalho de um staff. E isso é muito importante porque ele traz, por exemplo, vários exemplos de calendários de como é o dia a dia, como é de uma semana, como que é uma semana de uma pessoa que tem esse cargo. E ele também fala de arquétipos, né, desse tipo de papel, porque diferente de um programador, de uma programadora, que pode ser mais óbvio o que essa pessoa faz, você pode ser um staff engineer e, na verdade, isso significa coisas totalmente diferentes dependendo da empresa que você está. Então você pode ser mais um tech lead, você pode ser mais um que ele chama de um solver, e aí ele mostra exemplos de calendários semanais, e aí você entende que um tech lead vai gastar muito tempo em reuniões técnicas, mas ele também tem um tempo para fazer reuniões com os liderados, one-on-ones, e que o tempo para programar mesmo é muito pequeno. Eu gostei bastante desses exemplos, dá uma ideia bem clara do que as pessoas fazem no dia a dia. Então, esse é um dos capítulos, o capítulo de como é o trabalho de um staff. Depois tem capítulos, ou tem uma parte do livro que fala muito sobre como conseguir se tornar um Staff Plus Engineer dentro da empresa que você está. E aí tem uma outra parte mais para o final do livro, não tão final assim, mas enfim, daqui a pouco eu vou explicar melhor, que fala quando e como você deve fazer o movimento de Staff Plus Engineer, não dentro da empresa, mas decidindo migrar da empresa. Então, quando é importante perceber que dentro da empresa que você está, você não vai conseguir esse papel num tempo viável. O que eu ia falar agora há pouco é talvez a coisa mais legal desse livro, que é a parte final do livro. Tem entrevistas com mais de 10 pessoas de empresas famosas como Stripe, Uber, Dropbox, contando as suas histórias, respondendo perguntas sobre como essas pessoas chegaram no papel de Staff Plus Engineer, no papel de liderança técnica. Então é muito rico ver como essas pessoas passaram por situações totalmente diferentes e como o trabalho delas hoje é totalmente diferente uma das outras, assim. Não existe uma receita de bolo do que é trabalhar como líder. Então eu gostei bastante disso, e também gostei bastante que a gente tende a romantizar muito a carreira das outras pessoas. A carreira das outras pessoas parece incrível, parece intocável, parece, nossa, queria eu ter uma carreira dessas. Mas lendo esses relatos, a gente entende que essas pessoas que são líderes de grandes empresas também são pessoas comuns, pessoas falando de quão inseguras elas eram e continuam sendo, pessoas falando de fracasso, falando de sucesso, de insegurança. Eu lembro, não vou lembrar o nome da pessoa nem a empresa, mas me marcou muito a pessoa líder que falou que ela era muito insegura quando ela era um programador sênior,
E ela tinha uma referência na equipe dela de uma pessoa que era fantástica, uma pessoa que ela queria ser. E aí um dia ela estava conversando com essa pessoa e ela acabou perguntando, eu acho, sobre insegurança, ou acabou falando sobre insegurança de alguma forma. E essa pessoa que era o espelho, que era o topo para ela, essa pessoa falou que todos os dias, quando ela ia para casa, ela se questionava quão ruim ela era, ou quão boa ela era. Ou seja, essa pessoa que era a referência para ela também tinha muitos problemas de segurança, uma coisa muito comum, infelizmente, na nossa área. Então, foi legal ler esses relatos, porque isso deu uma humanizada nas pessoas, né? Mostrou que, no fim das contas, são pessoas normais. Você é uma pessoa normal, eu sou uma pessoa normal, a gente tem insegurança, a gente tem defeitos, mas a gente pode alcançar esses lugares se a gente quiser. Mas eu quero saber de você, em que momento da carreira você está hoje em dia, se você já é uma pessoa líder ou não, e se você não é, se você se enxerga como uma pessoa que vai ser líder um dia, que vai ter esse papel definido dentro das empresas. Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!